Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você a narrativa que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo 18 também, que conta a passagem na vida do Senhor Jesus, quando ele esteve nesse mundo, trazendo a palavra de salvação, de redenção, e ele deparou-se com muitas pessoas ao longo do seu caminho, dos seus 3 anos de ministério. Muitas pessoas tiveram oportunidade de se chegar a Jesus. E uma dessas pessoas, conta aqui a Bíblia, nessa passagem, sobre um jovem rico, um jovem da sociedade, que se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse o jovem: A todas essas coisas eu tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Essa passagem, esse acontecimento, esse episódio narrado aqui no Evangelho de Lucas nos leva a muitas reflexões importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, esse jovem se aproximou procurando saber de Jesus o que era necessário para que ele pudesse herdar a vida eterna, para que ele pudesse depois, um dia, quando ele partisse desse mundo, que ele pudesse ter assegurado a sua salvação junto de Deus, né? E o Senhor disse assim: bem, você conhece os mandamentos. Por quê? É óbvio que uma pessoa que tem o desejo de passar a eternidade junto de Deus, aspira pela salvação da sua alma, deve conhecer fundamentalmente os mandamentos de Deus, né? Aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E qualquer um de nós que servimos a Deus, que buscamos, que ansiamos por um dia vivermos na eternidade junto ao nosso Pai Celestial, nós temos o dever de conhecermos os mandamentos do Senhor, conhecer as orientações, as doutrinas, os ensinamentos, aquilo que nos é pregado, nos é ensinado, nos é ministrado a respeito da palavra de Deus e a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. E quando Jesus citou alguns mandamentos, alguns não citou todos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, honra o teu pai e a tua mãe, citou alguns dos mandamentos. E aquele jovem, então, ficou feliz porque ele era cumpridor daqueles mandamentos, né? E ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Eu sou obediente à palavra, aos ensinamentos que eu conheço, e os tenho cumprido. Aí Jesus disse assim, quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. Não é 50% nem 70%, vende tudo o que você tem, distribui entre os pobres, depois vem e segue-me, né? Veja bem que nem sempre as nossas palavras desejosas da salvação da nossa alma expressam verdadeiramente o nosso sentimento. Porque ele cumpria, aquele jovem encontrou com Jesus e perguntou: Senhor, o que é necessário que eu faça para que eu entre na vida eterna, eu tenha a vida eterna, meu futuro junto de Deus, né? Depois que eu partir dessa vida. Jesus disse assim: bem, você tem que cumprir os mandamentos, né?
E aquele jovem demonstrou conhecer os mandamentos e, mais do que isso, mostrou-se cumpridor dos mandamentos, né? Ele era obediente, ele fazia a obediência aos mandamentos, aos ensinamentos, às orientações da palavra, aquilo que estava escrito nas leis do Senhor. Mas Jesus lhe disse assim: falta uma coisa para você, porque a nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã, o nosso relacionamento com Deus não se fundamenta somente em cumprimentos de deveres, de obrigações, cumprir coisas, detalhes, obedecer mandamentos, mas precisa que o nosso coração esteja livre para que nós possamos servir a Deus. E o Senhor Jesus bem conhecia que o coração daquele moço estava preso, estava retido pelas suas preocupações e pelo seu sentimento em relação aos seus bens materiais. Muitas vezes o que nos aprisiona não são bens materiais, nem todos têm necessariamente são presos por isso. Muitas vezes por outras situações, por outros sentimentos, por outras emoções. Eu vou falar uma coisa que talvez você dê risada. Tem pessoas que gostam tanto do esporte chamado futebol, que fazem dessa sua admiração, desse seu regozijo, uma verdadeira adoração, às vezes, por um time de futebol. Isso muitas vezes pode se constituir um grande impedimento no seu relacionamento com Deus. Às vezes um amor muito profundo, muito intenso por um filho, por uma filha, por um familiar qualquer, por um neto, por um avô, por uma avó, pode ser um impedimento. Nós não podemos ter nos nossos corações, não podemos ter nenhum sentimento que seja tão profundo, tão forte, tão elevado, que se equipare ao sentimento que nós temos por Deus. Não, o Senhor é soberano. Por isso que Jesus disse assim, para aquele moço vender, não porque ele precisasse desfazer da riqueza, como se bens materiais fossem um pecado, ou a riqueza fosse um pecado, não. Se Deus concede riqueza a alguém, amém. Alguns têm essa parte da parte de Deus, essa bênção na sua vida, bens materiais, mas que isso não domine o seu coração, que isso não domine os seus sentimentos e as suas emoções, que nenhum sentimento na sua vida, no seu coração, na sua alma, domine o seu espírito de tal forma que seja superior ao sentimento que nós possamos ter por Deus, né? Por isso que quando Jesus disse para aquele moço, vai e vende tudo que você tem, distribui aos pobres e vem e segue-me, né? Porque ele teria um tesouro muito maior, que seria compartilhar a presença de Jesus, a participar do ministério de Jesus. Ele recebeu um convite, né? Mas o amor que ele tinha aos seus bens materiais era muito maior. Quais são os sentimentos, as emoções, os valores que dominam o seu coração? É uma reflexão que você tem a oportunidade de fazer nesse momento, através dessa reflexão, desse estudo que nós estamos fazendo, esses poucos momentos. Quais os sentimentos que mais dominam o seu coração? Seria amor por alguém, por alguma coisa, pelo seu trabalho, pelos seus bens materiais, pelo seu clube favorito? Nada pode exceder o amor, a força do amor que nós temos ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o grande amor que Deus demonstrou, nos dando Jesus para a salvação da nossa alma. Não existe nada nesta terra, nada deste mundo que possa ter maior valor do que o amor de Deus em nossa vida. Que nós possamos ter bens materiais, que nós possamos fazer conquistas com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, mas nada
que se equipare ao amor, à dedicação, à consagração que nós devemos ter ao nosso Deus, ao nosso amado Pai Celestial. Que Deus nos ajude a termos esse sentimento de profunda comunhão com o Senhor, um reconhecimento de amor pela obra salvadora que Deus nos oferece através do seu Filho Jesus Cristo. Não façamos como aquele jovem, aquele moço que cumpria mandamentos, mas o seu sentimento estava preso por valores materiais. Que nós possamos estar desprovidos de valores materiais para estarmos supridos dos valores espirituais, que é o nosso amor a Deus, o nosso amor a Jesus. E agora nós vamos orar por você e pela sua família. Amém? Aonde você estiver, se for possível, feche seus olhos, e se não for, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor agora, em nome de Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia a cada irmão e irmã que nos ouve nesse instante. Receba a tua bênção, sejam os lares e as famílias aqui representadas por eles, abençoados e alcançados pelo teu poder, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde, um abraço e nos permitindo o Senhor, até a próxima.